O segundo batismo, o batismo no corpo de Cristo, na igreja. A partir do momento que o Espírito Santo nos convence do pecado, lembra? Nós falamos de João capítulo 16, 8, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, haverá um julgamento, haverá um juízo. Ou seja, que estávamos encaminhados, decidimos em nosso espírito mudar de vida, ser transformados e dessa forma mergulharmos espiritualmente no batismo do arrependimento, devemos prosseguir para o outro caminho. Tomar uma decisão muito importante. E qual seria esse novo caminho? Se nós estamos no caminho errado, nós temos que tomar um novo caminho. Mas que caminho que é esse que devemos seguir? Esse caminho é Jesus. Pois ele diz em João 14,6, no Evangelho de João 14,6, Jesus está dizendo: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o próximo passo é Cristo. O próximo passo, depois que o caminho foi preparado pelo batismo do arrependimento, lembra que João veio abrir o caminho? É aceitar Jesus em nosso coração, em nosso interior. Precisamos mergulhar em Jesus. E quando tomamos essa decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, somos batizados em Cristo. Ou seja, no corpo. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Gálatas 3, 26 a 28. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, em Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são em Cristo Jesus. Temos que, a partir dessa decisão, nos revestir de vestes novas, de santidade. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso, que quando nós aceitamos Cristo, nós confessamos Ele, que o caminho é Jesus, nós entramos no corpo. Tá bom? Olha só que esse texto vai ficar mais claro isso. 1 Coríntios capítulo 12 a 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, é um só corpo, né? Lembra que nós lemos lá em Efésios 4, 5? É um só batismo, um só corpo, um só Deus, um só Espírito. Unidade, está falando. Embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados. Quando nós aceitamos ali, nós somos inseridos no batismo do corpo de Cristo. Nós somos inseridos no corpo de Cristo, em um único Espírito. Tá bom? Você entendeu isso? Meu Deus, que maravilhoso. Romanos 6,3. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo? Lembra que Cristo é o corpo? Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Tá bom? Fomos batizados em sua morte. Quando declaramos a nossa fé em Cristo, somos batizados em seu corpo e morremos para o mundo. Tá bom? Não sei se você conseguiu entender. Eu creio que sim. Tá bom? Então, quando você se arrepende, naquele momento é o batismo do arrependimento. Você decidiu mudar de direção, entrar num novo caminho. Aí que caminho que é esse? Aí você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Quando você confessa lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você se arrependeu, então resolveu tomar nova direção, você foi batizado no arrependimento, no batismo do arrependimento. Quando você confessou
Jesus como Senhor e Salvador, você pegou um novo caminho. Você foi batizado no corpo de Cristo. Agora nós vamos ver o batismo nas águas. Aí começa o batismo que é chamado batismo cristão. Está entendendo? Quando uma pessoa passa pelo arrependimento, aquele batismo de João, e após mergulhar no corpo, ou seja, inserir no corpo, em Jesus, recebendo como Senhor Salvador, ele estabelece uma aliança com Cristo. Essa aliança é uma aliança de fé, de crer, de confissão do senhorio de Jesus Cristo, através de uma atitude prática de obediência. Não é só falar, tem que agir como cristão agora. É o batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma obediência, pois o batismo é uma ordenança, assim como a ceia também é uma ordenança. A ceia é uma ordenança, não faz parte da nossa matéria, mas você vê lá em Lucas capítulo 22, do 17 ao 21, em 1 Coríntios 11, do 24 e 25, você vê que a ceia é uma ordenança, para que nós tomemos a ceia até que ele venha em memória dele. É uma ordenança. Não está perguntando se a gente quer tomar ceia ou não. Assim como o batismo, nós vamos ler aqui agora. Batismo, então, é uma ordenança. Mateus 28 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Vamos em frente. Marcos capítulo 16 é outro versículo que diz isso. Versículos 15 a 18 diz assim: E disse Jesus, quem está dizendo aqui? Jesus: Vão pelo mundo todo, todo lugar, e preguem o Evangelho, ou seja, falem das boas novas a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. É uma condicional para ser salvo. Mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Note que está escrito que quem crer e for batizado será salvo. Note que está escrito que quem crer e for batizado. E não está escrito quem crer e se quiser ser batizado. Quem crer e for. Então nós entendemos que é uma ordenança. Você está entendendo isso? É uma ordenança. O batismo nas águas agora, ele representa o quê? A morte, o sepultamento e a ressurreição em Cristo Jesus, conforme Colossenses capítulo 2, do 11 ao 15. Vamos ler esse texto? Abra a tua Bíblia. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão, feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. As águas, o batismo das águas, nós estamos falando. Quando você submerge, aqui está as águas, quando você mergulha com ele, você está morrendo. Quando você se levanta, depois de terminar de ler, quando você se levanta, você está sendo ressuscitado com Cristo. É uma identificação com Cristo. Lembra de identificar? E se mergulhar aqui? Vamos continuar. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Quando você mergulhou. E com ele foram ressuscitados, mediante a fé. Lembra? A fé? Acreditar no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Deus ressuscitou Cristo.
dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar. A primogenitura, ele foi o primeiro. Tá bom? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele os perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contrária, e ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, Cristo venceu o pecado ali na morte. Ele se identificou conosco na morte. Ele gravou ali todo o escrito de dívida que tinha contra nós, os pecados. Ele se identificou conosco. Então, quando o batismo nas águas é morte, sepultamento e ressurreição. Quando nós morremos para Cristo, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós morremos para o mundo. Nós somos sepultados quando nós mergulhamos nas águas. Nós nos identificamos com Cristo. Quando nós nos levantamos nas águas no batismo, nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Pela fé em Deus. Você nasce ali uma nova criatura. Você crê? Você entendeu o que é o batismo nas águas? Romanos capítulo 6, versículo 3 a 5 diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Nós somos batizados como Cristo. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Está entendendo? Nós morremos, sepultados e ressuscitamos, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Você entendeu? Agora, falamos do batismo. 3 batismos. 3 condições para o batismo cristão. Arrependimento, lembra? Primeiro tem que se arrepender. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 37 e 38, diz que temos que nos arrepender. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado. Primeiro nós temos que nos arrepender. Mudar de direção. Lembra? Nós temos que crer. Lembra aí o texto que nós lemos agora de Marcos, capítulo 16, 15 e 16. Quem crer e for batizado. A ênfase aqui é crer. Nós temos que crer, acreditar. E ter uma boa consciência. Nós não podemos, lá em casa todo mundo é batizado, já eu vou batizar também. Só por, sabe, para ser igual. Não, consciência, eu vou batizar porque eu quero morrer para esse mundo. Me arrependo desse caminho errado que eu estou. Eu quero morrer em Cristo, ser sepultado com Cristo, ressuscitar uma nova criatura, mudar, que a minha vida seja renovada, mudada. Eu quero seguir os caminhos de Jesus, ter uma boa consciência. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 21, nós temos que ter uma boa consciência. Uma boa consciência. Tem que ter consciência, tem que saber o que está fazendo. Não pode ser fazer para imitar pessoas, fazer por fazer, para tomar ceia. Tem pessoas que querem ser batizadas para tomar ceia. Ah, eu quero tomar ceia, é chique tomar ceia. Misericórdia, querido. Quando você se arrepender verdadeiramente, quando você crer verdadeiramente, quando você tiver uma boa consciência, aí você vai para o batismo das águas. Está entendendo? Esse texto de Atos nós vamos usar em batismo do Espírito Santo também. Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Queridos, alguns textos bíblicos aqui usados, depois você lê em casa esses textos para a gente ganhar tempo aqui, tais como Atos capítulo 8, diz ali do batismo de Felipe e do eunuco. Sabe, Felipe estava pregando para uma multidão. O Espírito Santo tirou ele dali, levou a uma estrada onde o eunuco estava lendo um texto lá de Isaías, né? Falando de Jesus ali.
perdão. E o Senhor levou ali Filipe para trazer o entendimento daquela palavra, e ele entendeu, e Filipe já falou de Jesus para ele, e ele falou, pô, eu creio nesse Jesus, que me impede de ser batizado. Ele estava passando de uma poça d'água ali, e o eunuco foi batizado ali. Logo em seguida o Espírito levou Filipe embora para outro lugar. Leia esse texto lá. Nós vemos aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e 18, o batismo de Paulo. Saulo era um perseguidor dos cristãos. Teve um encontro com Jesus, ficou cego por 3 dias, aí veio ali um servo de Deus, o Cristo mandou ele lá, mandou tirar as escamas do olho dele, e ele foi batizado logo em seguida. Atos dos Apóstolos 16, 15 fala do batismo de Lídia, sabe? Atos 16, 33 fala do batismo do carcereiro e da sua família. Lindo esse texto também. Lê esses textos. Agora, como batizar? Mateus 28, nós já lemos esse texto, 18 a 20. Quem batiza são os discípulos de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus? São aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador. São aqueles que estão no caminho da verdade. São aqueles que estão com Cristo. São aqueles que já foram batizados. São aqueles que conhecem a palavra. São aqueles que conhecem. Esses, sim, são seguidores de Cristo. Esse batiza. Tá bom? Atos, capítulo 8, 36. Onde houver água suficiente para imersão, para o mergulho de uma pessoa. Tá bom? Quando batizar? Nós vimos aí o batismo do eunuco. Ele ouviu, Filipe veio, ele ouviu a palavra, ele entendeu, ele creu e ele batizou-se imediatamente. Então nós temos que ouvir a palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra, a pregação de Deus. Aí nós ouvimos, nós entendemos, nós cremos, e nós podemos batizar. Está entendendo? O batismo nas águas não é o quê? Vamos ler esse texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, de 1 ao 5. 1 Coríntios, abre aí a tua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Essa pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Esse povo, batismo nas águas é uma condição, mas não é uma garantia. Porque lá o texto diz, lembra que nós vemos lá em Marcos 16? Quem crer e for batizado será salvo. Mas não está dizendo que vai ser, para ser salvo é só ser batizado. Tem outras situações para ser batizado. A nossa salvação é o nosso dia a dia como cristão. É o nosso dia a dia. Porque tem gente que vive em apostasia aí, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se desviou. Quer dizer que ele está salvo? Não está não. Perde a salvação. Perde sim. Tá bom? Essas pessoas passaram, foram batizadas. Pessoas foram batizadas. Mas morreram no deserto. Tá bom? Batismo nas águas não é vínculo com a membresia da igreja. E sim parte do corpo de Cristo. Batismo nas águas não é aplicado a crianças. Lembra do texto de 1 Pedro, que diz que tem que ter boa consciência? Se a criança não tem consciência do ato que ela está fazendo, ela não pode se batizar. Lembra das condições para ser batizado? Lembra? Vamos voltar um pouquinho. Qual era a condição para ser batizado? Arrependimento. Uma criança tem condição de se arrepender?
Talvez até tenha. Ela tem condição de crer? Talvez até tenha. Ela tem uma boa consciência? Eu creio que não. Uma criança não tem condição de ter consciência de fazer isso. Tá bom? Então por isso o batismo não é aplicado para crianças. Na palavra de Deus não há registro de batismo de crianças. Tá bom? Tem que ter boa condição. Tem igrejas que colocam datas. A partir dos 12 anos a pessoa pode ter. Será que essa pessoa tem condições? Será que se não tiver boa consciência não pode batizar? Concluindo, o batismo nas águas não salva. É uma condição para ser salvo. Quem Cristo for salvo, está dizendo lá em Marcos. Mas faz parte da salvação só. Somos salvos antes, quando nós descemos as águas. Nos identificamos com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Tá certo? Pois há uma aliança com Deus. Dessa forma temos que andar em novidade de vida. Nós temos que entender que batismo nas águas não é um ritual. Não é. É uma declaração pública. Você vai se batizar perante a igreja. É uma declaração pública. É um testemunho da tua fé em Cristo. Mostrando para o mundo, para o reino espiritual, porque ali tem os anjos de Deus, tem os anjos do inimigo, está todo mundo ali, existe o reino espiritual. Tem a igreja ali. Ali você está testificando perante a igreja, perante o reino espiritual, que você agora é uma nova criatura, que você resolveu seguir Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que Jesus é o seu dono agora. Que Ele é o seu Senhor. É isso. Tá bom? Então, repetindo, batismo não salva. É uma condição para ser salvo. Tá bom? Mas batismo não salva. Salvação nós vamos conquistando no dia a dia. Tudo bem? Colossenses 2,12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Você entendeu o que é batismo nas águas então? Tá bom? Falamos de 3 batismos até agora. E são praticamente juntos, não é verdade? Você se arrepende ali, se aceita Jesus. Vamos supor que você for no culto. Você se arrepende do teu mau caminho, aquela ministração, o Espírito falou muito com você, ele te convenceu do pecado, né? Porque ele te convence. Você se arrependeu. Houve ali o batismo do arrependimento. Você foi lá na frente, fez aquela oração, se arrependeu e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você é inserido no corpo. Não é isso? Tá bom? Aí você resolveu ir para o batismo das águas. Você declarou ali mediante a igreja, mediante o reino espiritual, que Jesus é seu dono, é seu Senhor agora. Que você mudou de caminho. Você saiu do caminho da mentira, do caminho da hipocrisia, do caminho do mal. Tá bom? Agora nós vamos para o batismo no Espírito Santo. Tá bom? Vamos entrar no batismo do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo também faz parte dos batismos cristãos. Por isso, por intermédio do Espírito Santo, Deus se manifesta de maneira singular entre o povo e sua igreja. Ou seja, de forma diferente. O Espírito Santo se manifesta da forma que Ele quer. Não existe um padrão. O Espírito Santo é Deus. Lembra dos milagres de Jesus? Ele fazia cada milagre de uma forma. Não existe um padrão. Lembra? Ele chegou a cuspir as mãos e passar sobre os olhos do cego. O outro, ele fazia de uma forma diferente. Então não existe um padrão para Deus. Deus age da forma que Ele quiser. Assim podemos dizer que o Espírito Santo reveste os cristãos de poder. Nos capacita para realizar a obra do Senhor e dar testemunho dele. Atos 1:8. Atos 1:8. Lembra desse texto? Vamos ler aqui. Atos 1:8. Não lembro se você se recorda, se nós lemos esse texto. Atos 1:8. Que vem aqui. Só que você vai aprender mais sobre isso numa matéria que chama-se Atos dos Apóstolos. Tá bom? Atos 1:8 diz assim a palavra do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Queridos, quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, nós somos revestidos de poder. É uma promessa que veio sobre nós. Ele nos capacita para realizar a obra de Deus. Tá bom? Nós temos que ser testemunhas, falar de Jesus para as pessoas. Esta obra relaciona-se com o batismo, com a plenitude, ou seja, com ser cheio do Espírito Santo. Vejamos então no que consiste o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é uma promessa. Lucas capítulo 24, versículo 49, a palavra de Deus diz assim, vamos abrir aqui 24, 49, diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, uma promessa do Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lembra disso? Quando ali, no início do livro de Atos, quando Jesus veio, ele ressuscitou, ele ficou aqui na terra ministrando, Jesus ficou aqui na terra ministrando. Depois ele subiu e depois de 7 dias desceu o Espírito Santo. Houve ali o batismo no Espírito Santo, o Pentecostes. Você lembra disso? Houve ali. É uma promessa do Pai. O batismo no Espírito Santo é plenitude, ou seja, se encher do Espírito Santo. Tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4. Nós acabamos de ler o Atos 1:8. O 2, de 1 a 4 diz assim, vamos ver. Olha o barulho da Bíblia. Não é gostoso você ouvir o barulho da Bíblia? O 2, de 1 a 4 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre eles cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Lembra? Quando Cristo subiu, voltando lá, eu não expliquei antes aí, quando Cristo ele veio, ele ressuscitou, ele ficou aqui na terra por 40 dias, tá bom? Ele ficou 3 dias lá embaixo, lembra que ele ficou no Hades? 3 dias lá, 3 dias, porque Pentecostes 50, ele ficou 3 dias lá, Cristo estava lá fazendo a obra lá no Hades, né? Ali, lembra quando ele levou o cativo, o cativeiro, ele levou aquelas pessoas que estavam lá, o paraíso. Aí ele veio, ficou 40 dias aqui na terra, andando, caminhando aqui na terra. As pessoas viram Cristo. E depois, ele falou, agora eu tenho que subir, porque senão o Espírito do Consolador não virá. Aí permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles ficaram 7 dias ali em Jerusalém, aguardando essa promessa, até que do alto desceu o Espírito Santo. Foi o que nós acabamos de ler aqui. Tá bom? Houve um enchimento, a plenitude do Espírito Santo. Esse Espírito que está em você, que está em mim. O batismo no Espírito Santo, nas profecias. Eu não vou ler esse texto, depois você vê. O profeta Joel fala desse derramamento do Espírito Santo. Diz que os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. O derramar do Espírito Santo. O profeta Isaías também, ele falou a respeito do Espírito Santo. O profeta Zacarias se referiu à promessa mencionando o tempo do cumprimento lá. Corrija na tua Bíblia, me parece que na tua Bíblia, na tua apostila, me parece que foi transmitida em Zacarias capítulo 10, 1, Zacarias 12, 1. Corrija aí, por favor. João Batista confirmou essa profecia, nós já lemos isso, tá bom? Jesus testificou que ele mesmo cumpriria sua promessa. Lê esses textos depois, tá? O cumprimento da profecia. O Espírito Santo seria dado após a glorificação de Jesus. Esse texto de Atos capítulo 2, versículo 33, vamos ler aqui, Atos 2, 33. Diz assim, a palavra do Senhor: exaltado, pois, à destra de Deus
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Tá bom? Cristo subiu e o Espírito Santo desceu. João 7, 37 a 39. Vamos ler esse texto aqui. João 7, 37 e 39. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. No último dia, grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse em respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus ainda estava na terra. Jesus precisava subir para que pudesse o Espírito Santo descer. Está entendendo? Como receber o Espírito Santo? Vem a pergunta, como receber? Talvez você... Tem pessoas que ainda não foram batizadas no Espírito Santo. Tem pessoas que ainda não foram batizadas no Espírito Santo. Tá bom? Para ser batizado no Espírito Santo, primeiro, nós devemos ter o Espírito Santo dentro de nós. Ter o Espírito Santo dentro de nós não significa que nós fomos batizados no Espírito Santo. Não significa isso. Tá? Nós devemos receber Jesus como Senhor e Salvador. É o Espírito Santo, que é Deus, vem habitar dentro de nós. Vamos ler esse texto de João 20, 21, 22. João 20, 21, 22. Vamos ler. Depois você lê Romanos 8, 9. João 20, 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus. Vou ler do 19 em diante. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegrando-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, disse-lhes: pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Primeiro nós temos que ter o Espírito Santo dentro de nós. Romanos 8, 9. Vamos ler esse texto, Romanos 8, 9, só para fortalecer aqui essa passagem. Eu não vou ficar lendo muito os textos, não. Você fica de lição de casa, tá bom? Romanos 8, 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá bom? Então, se nós temos Jesus dentro de nós, o Espírito habitando dentro de nós. Então, a primeira coisa para ser batizado no Espírito Santo é ter o Espírito Santo dentro de nós. Ou seja, é ser cristão. É ter recebido Jesus como Senhor e Salvador. Aí o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Primeiro requisito. O segundo requisito: pedir o Espírito Santo. Devemos pedir o Espírito Santo. Depois você vê esses textos aí. Primeiro você tem que pedir. Você tem que pedir para o Espírito Santo que você quer ser batizado. Você tem que pedir. Terceiro, nós devemos entregar totalmente a Ele. O texto de Romanos, capítulo 10 aí, diz lá do culto racional. Olha só, Romanos 12. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas minhas misericórdias, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, nós devemos se entregar ao Senhor, deixar Ele nos usar. Tá bom? Tá entendendo? Estar dispostos a obedecê-los. Atos dos Apóstolos 5:32. Nós devemos estar dispostos a obedecer Cristo. Não mais obedecer a nós mesmos. Nós precisa crer nele. Nós precisamos crer verdadeiramente. E precisamos crer em Cristo. Estar dispostos a trabalhar para o Senhor. Estar dispostos a fazer o que Ele manda, não o que nós queremos. Porque se você quer ser batizado no Espírito Santo,
Ele vai te usar. Vai vir um poder sobrenatural a mais, algo mais sobre a tua vida. Então você tem que estar disposto. Porque se você quiser ser batizado no Espírito Santo só para poder aparecer, você não vai receber o batismo. Tá bom? Agora existe às vezes algumas pessoas nos perguntam se podemos receber o batismo do Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Nós podemos dizer que sim. Vamos ler esse texto. Tem pessoas que recebem o batismo do Espírito Santo mesmo antes de batizar nas águas. É claro que depois o próprio Espírito Santo vai conduzir ao batismo das águas, mas ele pode ser batizado antes do batismo das águas. Vamos ler esse texto, nós vamos entender. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 ao 48. Leia comigo juntos aqui. Vou ler do 37 em diante, tá? Do 37 até o 48. Vamos ler. Do 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou. Lembra do batismo de arrependimento? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro, ou seja, mataram Jesus. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar, ou seja, falar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, Jesus, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados, ou seja, é perdoado dos pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo todos os que ouviam a palavra. Pedro aqui estava na casa do Cornélio, lembra do centurião? Ele estava ali junto com a família de Cornélio. Ele estava falando de Jesus ali. Estava falando de Jesus. Tá bom? Lembra? Ele teve uma visão que ele deveria ir lá na casa de Cornélio. E o Senhor também deu uma visão a Cornélio que pediu para poder buscar Pedro, para poder trazer a palavra ali, porque Deus tinha um propósito naquela família. Lembra disso? Depois você lê todo o capítulo 10, do 23 em diante, que vai falar isso, tá bom? Voltando aqui do 44. Ainda Pedro falava essas coisas, estava na casa de Cornélio então. Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, ou seja, ser batizado nas águas, para que não recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fosses batizados em nome de Jesus Cristo. Então me pediram que permanecesses com eles por alguns dias. Está entendendo? O Senhor deu uma visão para Cornélio e deu outra visão para Pedro. Pedro deveria ir na casa de Cornélio e pregar o Evangelho. E para Cornélio devia enviar um servo lá na casa de Pedro, pedir para que chamasse Pedro. Pedro estava pregando ali quando ele estava falando a palavra. Eu creio que a família de Cornélio e Cornélio se arrependeram dentro do coração e creram em Cristo, creram naquela palavra. E imediatamente o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles foram batizados no Espírito Santo. E depois, em seguida, Pedro os batizou na água. Então, o batismo do Espírito Santo pode ocorrer
antes do batismo das águas. Fique claro isso. Amém? Continuando, vamos para o quinto batismo, o batismo com fogo. O batismo com fogo e o batismo no sofrimento são batismos que mexem com o nosso caráter, moldam o nosso caráter. Porque quando nós recebemos Jesus, nós temos que mudar. O caráter de Cristo tem que se formar em nós, tá bom? Vamos ver esse batismo agora. O batismo com fogo significa a obra purificadora de Jesus. São as provas da vida que nos incentivam à santificação. Todas as provas, queima todas as impurezas, trabalha o nosso caráter. A expressão batismo com fogo aparece 2 vezes na Bíblia. O batismo com fogo vem do Senhor Jesus. Só Jesus pode batizar com esse fogo. Durante o seu ministério, João Batista avisava que iria chegar alguém maior do que ele. João batizava com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Lembra, nós lemos esse texto de Mateus 3,11 e de Lucas 3,16? Na Bíblia, o Espírito Santo às vezes é representado por fogo, pelo fogo. No dia de Pentecostes, lembra que nós acabamos de ler? Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, algo que parecia línguas de fogo pousou sobre a cabeça de cada um deles. Atos 2, de 2 a 4, lembra disso? A Bíblia também fala sobre não apagar o Espírito, o fogo do Espírito, como se apaga um fogo. No Antigo Testamento, a glória da presença de Deus normalmente se manifestava com fogo. Lembra da nuvem de fogo? Lembra da nuvem de fogo que acompanhava o povo quando eles estavam no deserto, estavam a caminho de Canaã? Porque o deserto à noite é muito frio. Aquele fogo era a presença de Deus, era o Espírito Santo que estava ali, é o nosso Deus. Por outro lado, o fogo na Bíblia também está associado ao julgamento, à ira, ao julgamento divino. O castigo dos ímpios, muitas vezes é representado por um lago de fogo ardente. Nós vamos ver isso no final. Lá em Apocalipse capítulo 20, se não me engano, no capítulo 14, a morte e o inferno vão ser lançados dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Tá bom? Mas isso fica para depois. Depois de falar sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, João Batista avisou que quem não se arrependesse seria como palha queimada no fogo. Está lá em Lucas 3,17. Lembra disso? O que o fogo representa? O fogo é forte. Ele emite luz, calor, energia. Por isso, muitas vezes, representa o grande poder de Deus, que deve ser representado. Olha Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29, que diz. Olha lá. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Que reino que é esse? É o reino de Deus. O reino da luz. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha o fogo aqui. Destruição. O fogo queima. Ele pode causar muita devastação. Da mesma forma, o julgamento divino é devastador. Depois você dá o texto de Isaías, capítulo 66, 15 e 16. O fogo representa purificação também. O fogo era usado para refinar metais, queimando todas as impurezas e deixando apenas o metal puro. O fogo de Deus purifica dos pecados. Existe um salmo que fala isso. Me recordo os salmos aqui agora. Tem uma pregação sobre esses salmos. Sabe? Os salmos. Lembra quando o Ourives ali, quando ele vê que o ouro tá bom, é quando ele vê refletido ali ele mesmo, sabe? Então, é quando não tem mais impureza, tá bom? Quando Cristo estiver sendo refletido através de nós, nós estamos puros, purificados pelo fogo. Lembra daquele fogo que nós falamos em 1 Coríntios capítulo 3? Que nada fica oculto, vai ser julgado todas as nossas obras. Quando nós falamos de obras mortas, vai ser julgado se as obras foram feitas de ouro, de prata, de pedras preciosas, ou de madeira, de feno, de palha. Vai ser queimado pelo fogo.
pelo fogo de Deus, pelo fogo do Espírito, porque o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, pelo fogo. Nós seremos julgados pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 a 17, vamos ler. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, acabei de falar, né? Madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada porque o dia a trará a luz. Lá no tribunal de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, vamos passar pelo tribunal de Cristo. Pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém construir permanecer, essa obra receberá recompensa, galardão. Se o que alguém construiu, a obra que ele fez, se queimar, esse sofrerá prejuízo. Ele vai ser salvo. Contudo, ser salvo. Mas, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Cuidado o que faz com o teu corpo. Com a igreja de Jesus. Cuidado. Nós seremos julgados pelo fogo. O batismo no fogo está associado a Jesus. Ele veio, olha aqui. Ele veio com poder para nos purificar dos nossos pecados. Ele é o fogo consumidor, como nós vemos em Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. E um dia voltará para trazer julgamento devastador sobre o mundo. Assim, o batismo no fogo afeta todos. Ele mexe com o nosso caráter. O batismo no fogo, ele queima tudo aquilo que é de ruim que está dentro de nós. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é pecado. Tudo aquilo que nos tira do caminho. Tudo aquilo que tenta nos tirar do caminho. Esse é o batismo de fogo. Ele queima as impurezas que tem em nós. Esse é o batismo de fogo. Tá? Assim o batismo no fogo afeta. Uns para purificação, outros para destruição, lembra? Porque no final do milênio também terá o julgamento das nações. Terá ali também o julgamento do trono branco, que é o julgamento dos ímpios, daqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Serão todos lançados dentro do lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. O fogo, ele destrói também. Fogo purifica e destrói. O fogo é Jesus. Através do fogo divino, quem ama Jesus será como ouro, refinado. Mas quem o rejeita será como palha queimada. Amém, queridos? Você entendeu? Agora vamos para o último batismo. E aí nós vamos encerrar a nossa segunda aula hoje. Tá bom? O batismo no sofrimento. O batismo no sofrimento é aquele com que Cristo foi batizado. Qualquer servo de Deus pode recebê-lo. Marcos capítulo 10, 35 e 40, no versículo 38 diz o seguinte: mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Sabe? Vamos ler Marcos capítulo 10, do 35 em diante. Eu não coloquei aí na apostila, mas é para você ler mesmo, né? A gente não coloca aí justamente para você ir na Bíblia. Pode ver esse barulhinho aqui, né? Não é verdade? 35 ao 40. Vamos lá. O que diz a palavra? O pedido de Tiago e João. 35 ao 40. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam: permite-nos que na tua glória, ou seja, quando o Senhor subir ao céu, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Batismo do sofrimento. Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. No 38, mas Jesus diz: não sabeis o que pedis. Pedi, podeis vós beber o cálice do que eu bebo. Ou seja, ou receber o batismo do que eu sou batizado.
Ele perguntou: será que vocês podem passar por isso? Jesus, queridos, ele estava a caminho do Getsemane. Olha Mateus 26, 36 e 39. Em seguida a isso, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Getsemane significa prensa. Um lugar onde a pessoa é amassada. Um lugar onde ele é amassado, espremido. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe, Jesus, queridos, ele estava indo ali, estava passando pela prensa. Ele sabia que ali seria o último momento, ele estava a caminho da cruz. Ali, Jesus suou lágrimas de sangue. Esse foi o batismo de sofrimento. Aqui que Jesus disse: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, não deixa que eu passe por esse batismo, desse sofrimento. Todavia, Senhor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Se o Senhor quer que eu passe, eu vou passar, Pai. Esse é o batismo do sofrimento. Você quer passar o que Cristo passou? Você quer passar o que Cristo passou? Ele vai mudar o teu caráter. Ele vai te deixar mais próximo e mais igualzinho, mais semelhante a Cristo. Por isso que eu digo, nem todos passarão, nem todos querem passar por esse batismo. Filipenses 3:10 diz: quero conhecer a Cristo. Conhecer é ser igual ao poder de sua ressurreição, à participação em seus sofrimentos, tornando-nos como ele em sua morte. 1 João 2,4-6 diz: aquele que te diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Nós devemos, queridos, sofrer como Cristo sofreu. Nós devemos passar pelo Getsemane. Nós devemos ser espremidos. 2 Timóteo capítulo 3:12 diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente, ou seja, em amor em Cristo Jesus, serão perseguidos. Olha esse texto. Como cristãos, queridos, nós haveremos de tomar a nossa dose de sofrimento. Temos que tomar a nossa cruz e seguir o nosso Mestre Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: e dizia a todos, Jesus que disse: se alguém quer vir após mim, quer ser meu discípulo, quer se identificar comigo, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Nós temos que passar. Você já percebeu que a igreja é perseguida? Você já percebeu que por amor a Cristo você tem sido perseguido? Você já percebeu isso? Até mesmo dentro da própria igreja você tem sido perseguido? Esse é o batismo de sofrimento. Esse é o batismo de sofrimento. Isso é uma identificação. Isso é estar no lagar. Isso é estar no Getsemane. Isso é ser prensado, como Cristo foi. Cada um tem a sua cruz. Umas são mais leves, outras mais pesadas. Mas Cristo dá um fardo, conforme o seu soldado. Creia nisso. E você vai passar por esse batismo e vai chegar a alegrar o coração do nosso Deus. Amém? Na próxima aula nós vamos entrar então na unidade 4, na doutrina da imposição de mãos. Nós vamos encerrar aqui. Nós falamos nessa noite, reprisamos um pouquinho da aula passada, falamos aí da doutrina do arrependimento de obras mortas, falamos da fé
em Deus, lembra disso? Falamos dos batismos, dos 6 batismos, na verdade? Falamos dos 6 batismos. Existe um só batismo, mas os batismos são todos praticamente que juntos, né? Nós entendemos isso nessa noite. Quando nós nos arrependemos, nós somos batizados no batismo de João, do arrependimento. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, somos inseridos no corpo, batismo no corpo. Logo em seguida vamos para o batismo nas águas, que é o batismo cristão. Depois nós podemos receber ou não o batismo no Espírito Santo. Não é verdade? Nós podemos, vemos todos os batismos nessa noite. Batismo de fogo, batismo de sofrimento, eu creio que você entendeu. Se você não entendeu, manda a tua mensagem aí no grupo do Instituto de Teologia Ágape, da sua turma. Nós estaremos prontos para responder para vocês. Creio que Deus e o Espírito Santo trouxe entendimento para você. Esteja revisando essa aula, leia todos os versículos bíblicos, leia pausadamente. Não se esqueça de orar antes e depois, pedindo para que o Espírito Santo te traga o rema, a revelação da palavra. Amém? Vamos encerrar nossa segunda aula. Papai do céu, muito obrigado, Santo Espírito, porque o Senhor esteve com cada um de nós neste momento, Pai, de meditarmos na Tua palavra, Pai, que nós possamos crescer no entendimento da Tua palavra. Pai, que o Senhor possa dar revelações a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós, nessa noite, conseguimos fazer mais um andar da Igreja de Jesus, na verdade, da doutrina de Cristo. Nós conseguimos aqui, nós colocamos mais o primeiro andar, que é Jesus Cristo, o senhorio de Cristo. O segundo andar, arrependimento de obras mortas. O terceiro andar, fé em Deus. E o quarto andar, o batismo. Não é verdade? O quarto andar, o batismo. Na próxima aula, nós vamos entrar a construir mais um andar desse edifício espiritual que é a Igreja do Senhor, para que a gente possa amadurecer na palavra. Nós vamos começar a falar da imposição de mãos. Não perca essa aula. Deus te abençoe. Até a próxima aula.